E a gente recebe ele, que é um grande parceiro já de muitos anos. Tudo bom, Fê? Tudo bom? Fez boa viagem? Sabe que eu sempre fico muito feliz de estar aqui, né? A gente também. Muito O gostoso. Fernando, inclusive, foi um dos que me recebeu aqui. Eu estou no programa há quase 8 anos, mas como a gente está celebrando esse ano, né? E vocês já sabem, são 15 anos no ar. Verdade. Durante 8 anos eu estou aqui e antes de eu chegar, o Fê já participava e me acolheu junto com Verdade. tantos outros convidados. E que bom, né, muito Fernando, bom, que você muito continua conosco. Tantas boas lembranças, tantas histórias, tantas Isso traz risadas muita e coisa tantas boa, boas receitas. e sempre trazendo muita energia boa. Né? Isso E que olha, é legal. e ele sempre prepara tudo com muito carinho para você que está em casa. Hoje tem uma costelinha e eu tô curiosa porque ele vai propor um mix de especiarias, maçã e uma saladinha também. Então, você vê que interessante a maçã, tá uma época que a maçã tá em conta, né? Sim. Tá com preço super bom. Então, por isso que Ainda eu falei, bem. vou levar, trazer esse prato, que ele é muito legal. E algumas pessoas não sabem, mas em 98 eu morei na África do Sul, uma época que eu fui fazer um trabalho com especiarias. Então, desde aquela época, minha paixão por especiarias sempre desde muito cedo, né? Que legal, na África do Sul? Na África do Lá é Sul, eu muito fiquei em Cape diferente? Town, eu fiquei em Cape Town, que eu fui trabalhar com um grupo. A comida, E o eles- tempero muda muito? Muito, muito. Mas nós temos todas as especiarias aqui. É que hoje essas especiarias entraram no nosso cardápio. Mas com alguns anos assim, ainda não eram usadas. Hoje em dia a gente vê, é muito comum. Eu falei, eu vou trazer porque eu sempre classifico as receitas em difícil, média ou fácil. Essa eu coloco como sendo muito fácil, entendeu? Não é fácil, é muito fácil. É muito fácil. Então, a única diferença é que tem essas especiarias, mas todas elas se encontram no Mercadão, Tá. tá? Você compra de pacotinhos pequenos e com valor super em conta. No supermercado é muito caro. Algumas especiarias são caras. No Mercadão já é bem mais em conta. Às vezes até menos da metade do preço. Justamente. Então, o que eu trabalho aqui? Com a semente de mostarda, Tá. com a semente de coentro moída, com a páprica doce, com a pimenta síria, com a noz moscada e com a páprica picante. Perfeito. Eu vou Tá? pedir para você reforçar, apontando para a gente poder acompanhar a imagem também, Fê. Páprica picante, noz moscada, pimenta síria, páprica doce, semente de coentro e semente de mostarda. Legal. Eu, em casa, ainda trabalho com mais 2 especiarias. Eu falei, não, eu ponho essas, porque essa aqui é um padrão que já funciona bem, mas eu ainda, em casa, acrescento a pimenta, o curry e o cominho, Legal. entendeu? Curry e E cominho. a proporção, eu passei na receita certinho, tá? A proporção direito de cada especiaria. Tá. Porque não é a mesma quantidade de todas. Às tá? vezes muda, um é uma colherzinha, outra são duas. Justamente. E eu acho muito legal, interessante você trazer pra gente essa mistura, porque dá tanto sabor às receitas e aos Muito, pratos. muito. E às vezes a gente consegue ter uma alimentação mais saudável e bem temperada usando as ervas. E menos sal. E menos sal, menos sódio. Gente, fica Justamente. muito, muito saboroso. Vale a pena, viu? Você aí ter aquele potinho com essa misturinha, porque você vai usar em várias preparações. Porque, olha, aqui é a mistura pronta. eu São já aquelas posso guardar especiarias assim que eu também, né? guardo assim, entendeu? Eu já compro, misturo tudo Já. e vou armazenar num potinho ou num saquinho assim. Serve para carne de porco, serve para frango, aves, peixe também cai bem, dependendo do preparo, entendeu? E carne grelhada com ele, finalizando com ele também fica muito bom. Legal. Tá Eu joia? grelho a carne, depois eu coloco essa misturinha? Justamente, na hora que você estiver finalizando o grelhar dela, você joga essa mistura, fica muito legal. Boa ideia. A costelinha, qual que é o segredo? Por exemplo, se você não tem muito tempo para preparar uma costela, se tudo é muito rápido na sua vida, você tem um bom açougueiro, você chega para o seu açougueiro e fala, olha, me prepara uma costelinha para amanhã e já deixa ela temperada com sal, alho e cebola. Então, no caso aqui, por exemplo, eu tenho um açougueiro super fantástico. Então, o que eu fiz? Ontem eu liguei para ele e falei, eu preciso de uma costelinha para apresentar. Então, ele já deixou marinando desde ontem no sal, numa pasta de alho com cebola, que é só bater o alho com cebola com um pouquinho de óleo. E aí ele colocou algumas ervas, tá? Então tá aqui, ele deixou marinando para mim. Então hoje eu ganho muito tempo com isso. E deixa de um né? dia para o outro, Fê? E deixa marinando de um dia para o outro nessa mistura de sal, pasta de alho e cebola e alguma erva que você tiver ali do seu gosto. Tá. É só para dar uma pequena saborizada e o sal pegar, porque essa que é a dificuldade. E eu sempre costumo dizer o seguinte, na carne a gente usa mais ou menos de
vamos dizer, eu gosto de usar umas 10, 12 gramas por quilo. Tem quem use 15 gramas de sal por quilo. Então, é mais ou menos isso. Perfeito. Tá joia? Então, o que que eu faço? Eu tenho a minha costela aqui. Já deixei ela marinando de ontem para hoje, então. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas especiarias. Aqui eu tenho o quê? Vinagre Tá. branco. Esse é de álcool, tá? Eu jogo aqui dentro dessa mistura de especiarias. Melaço, tá? Que melaço, quem não tiver melaço pode usar mel, mas eu acho que o melaço ele dá um gosto super interessante. Então Você eu prefere o prefiro melaço? usar o melaço, por causa do gosto mesmo que ele atribui, tá? E ketchup, Ok. tá? Então, nós temos a misturinha de especiarias, colocamos o vinagre branco, né, de álcool, colocamos o melaço, colocamos o ketchup. Justamente, isso vai virar uma pasta, ó. Isso vai virar uma pasta. Tá? Olha que densidade da pasta, olha que pasta bonita que fica. Tá joia? Aqui na carne, eu tenho que lembrar que eu sempre tenho que deixar um pouquinho para o final. Porque eu gosto de, no finalzinho, jogar mais uma camadinha por cima, só para dar uma crostinha a mais, tá? E aqui que eu faço? Aqui, nessa aqui, eu sugiro que se jogue umas 3 a 4 colheres bem servidas desse aqui, tá? Ó, aqui eu vou jogar 4, até mais um pouquinho. Ó, por quê? Eu vou mexer ele. E na maçã, em casa, eu misturo tudo junto numa travessa grande, tá? Tá. Aqui eu faço assim, ó. Lembrando de deixar sempre um pouquinho para mim jogar no final em cima. Pode caprichar. Essa já é a medida, eu já passei a medida correta para 1,2 kg de costelinha. Então aqui, ó. O pessoal está acompanhando em casa também. Olha, eu vou a gente passou fazer, os ingredientes. Tati, assim, olha, Só misturar. só misturar, tá? Então, a minha maçã está misturada. Aqui eu vou ter que pôr a mão, não tem jeito, ó. Tá? É mão na massa, é mão na costelinha. É, não tem jeito. É a melhor forma de passar nela. Olha, dando sempre prioridade para a parte de cima. Por quê? Porque eu vou começar a assar ela pela parte de baixo. Tá? Quer dizer, os ossos vão ficar embaixo. Então, os ossos sempre para baixo, tá? Se quiser lavar a mão, fica à vontade, tá? Tá. E já tá um cheirinho bom, gente. As ervas são bastante aromáticas, né, Fê? Então, elas são Cheiro muito gostoso. aromáticas, elas dão um sabor especial, vale a pena conferir. Essas especiarias estão entrando na nossa culinária, eu acho que vale a pena todo mundo experimentar. E tem também os benefícios, né? Tem, Os todas nutricionistas elas falam têm. muito pra gente Todas, substituir, todas. né, aquele excesso de sal por uma misturinha de especiarias. Você pode ir provando, experimentando e também, quem sabe, aceitar essa sugestão do chefe Fernando Meirelles. Mistura, né? A gente depois vai Já reforçar deixa, para vocês. é. Aí você mistura tudo, põe num saquinho, põe no potinho e você usa para temperar. A costelinha fica uma delícia. O frango O fica frango, perfeito, alguns o peixes também, né? alguns Ou preparos mesmo de a peixe carninha ensopado. grelhada, mas aí você põe no finalzinho. É, no fim, no A hora fim. que tá quase pronto, boa. eu jogo só para dar como se fosse um sal mesmo, para dar um tempero. Legal. Tá? Aqui, então, o que que eu faço? Olha, eu vou pegar as rodelas de cebola. Tati, você viu que até agora não tem dificuldade fácil. nenhuma, né? Realmente é muito fácil e o resultado é surpreendente. Por quê? Eu não só sirvo ela com as folhas para uma versão um pouco mais light, como também pode acompanhar um arroz, como também pode ser feito um sanduíche no ciabatta. Ah, Com o purê dessa maçã que assa e a costelinha desfiada. Fica maravilhoso, entendeu? já fiquei com água na boca. É muito bom. Com pão ciabatta e... Aí, no caso, a maçã você vai triturar para fazer um purezinho? Não, ela já sai, na hora que eu acabo de assar, você vai ver que ela já Ela já fica desmancha. toda macia. É só com um garfo eu consigo fazer um purezinho, entendeu? Ai, boa ideia para um lanche, hein? É. Lanche diferente. Então, deixando sempre os ossos para baixo, ó. Tá? Aqui eu pego toda esse tempero que sobrou. Não desperdiça nada. Nada. Isso aqui vai tudo para cima. Ó, deixa bem coberto. Como ele já ficou marinando de ontem para hoje no sal,
E não precisa deixar mais marinando. Pôs isso aqui, preparou, pode mandar pro forno. Tá. Tá? E a maçã você põe aí junto também? As maçãs vêm aqui, ó. Vai tudo junto pra forma. Você faz uma caminha de cebola. Ó. Agora, qual é o segredo para assar? Isso aqui solta água, tá? Então, eu não preciso, de primeiro momento, colocar líquido. Tá. Por quê? Ele vai soltar a água da maçã, a água da cebola, a própria carne solta um pouco. Eu tenho que cobrir isso aqui com papel alumínio. Eu vou cobrir com 2 folhas de papel alumínio. Eu quero que fique bem preso. Entendeu? Então, eu vou prender, inclusive eu deixo a folha passar um pouco para baixo, para ficar bem fixa mesmo. Bem protegido. Bem protegido. Você coloca 2 folhas? 2 folhas. Eu levo isso aqui para assar, então. O correto são 2 horas de forno, tá? Tá. Em 230 para começar e depois de uns 20 minutos abaixa para 200, tá? O que eu faço? Quando dá 1 hora, eu venho, abro o forno, dou uma levantadinha e vejo como é que está com o líquido, porque geralmente eu faço isso em um refratário, então eu não preciso nem levantar o papel alumínio. Eu olho e já vejo, vidro tem um pouquinho de líquido, deixo, vou levando. Se eu perceber que começou a secar o líquido, porque eu usei uma maçã que tem menos água, ou porque o forno ficou um pouco mais alto, secou a água, eu pego o que eu tiver em casa. Por exemplo, se eu não tiver nada, eu uso água. Mas se eu tiver, eu posso usar vinho, posso usar cerveja, vinho branco, entendeu? Só para jogar um pouquinho no fundo da assadeira, caso comece a grudar. Tem situações que eu faço que nem chega a necessidade. Nem precisa acrescentar. Nem precisa colocar tanta água que já soltou do próprio assado. Aí o pessoal em casa fica de olho, então. Justamente. Aí deu uma hora, eu dou essa olhadinha, precisou pôr, eu ponho, não precisou, não ponho, volto o papel alumínio, mando mais um tempo no forno. Quando der 1h30, eu tiro o papel, pego o restante que sobrou. Ah, que você falou, pra gente guardar um pouquinho da misturinha. Pega esse restante, lambuzo de novo e volto para o forno para finalizar as 2 horas. Que aí você falou que fica aquela crostinha. Fica aquela crostinha que já forma naturalmente nessa primeira 1h30, você já vai ver que já formou. Mas aqui eu gosto dessa crostinha mudança, porque eu acho que ela tem um sabor muito típico e ela não penetra na carne, ela fica realmente externa. Perfeito. Entendeu? Olha, o nosso vai para o forno, eu vou fazer um intervalo muito rápido e no próximo bloco a gente já tem uma receita, um passo a passo adiantado. Justamente. A gente mostra para vocês os resultados e compartilha mais algumas diquinhas para você ter aí uma receitinha deliciosa e agradar o paladar de toda a sua família e amigos. E receita de chefe. Eita! Voltamos em instantes.